Meu nome é Márcio Postman, sou professor no Instituto de Economia da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. Eu não definiria como reformas, eu definiria como um desmonte do que a Constituição de 1988 estabeleceu, que era justamente a construção de um novo sistema de seguridade social e não mais de previdência. O que nós estamos tendo agora, a partir do ano passado, é um movimento reacionário, um movimento que visa justamente desconstituir a base desse pacto democrático estabelecido em 1988. Então, não apenas quer desmontar a Seguridade Social e voltar ao que era o sistema previdenciário pré-1988, como, na verdade, no tema trabalhista, na reforma trabalhista, quer voltar ao Brasil da década de 1920. No Brasil, até a Revolução de 30, nós não tínhamos um sistema de regulação do trabalho. Predominava justamente o liberalismo, a força do empregador ante o trabalhador. Também prevalecia a chamada livre negociação. Ocorre que o fato de se dizer que havia livre negociação não significa que ela de fato, concretamente, existia, porque os sindicatos não conseguiam estabelecer com os empresários qualquer tipo de negociação. Então, é a partir de 1930 e especialmente em 43, quando se constitui a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, é que os sindicatos passam a ter poder não apenas de representar os seus trabalhadores, mas levar até a classe patronal os seus anseios e aí estabelecer uma relação capital-trabalho menos desequilibrada. O que estamos vivendo hoje no Brasil, uma ruptura democrática, certamente, e uma tentativa de fazer com que o Brasil recue no tempo, é algo que nós não conhecemos na história republicana, né? Porque não há uma experiência nesse sentido. Reformas nós tivemos várias no país nas últimas décadas, mas são sempre reformas para incorporar a população, para ampliar direitos e nunca reformas para reduzir direitos. Na verdade, não são reformas aleatórias, elas fazem parte, na verdade, de um pacote mais abrangente que começa justamente pela retomada do ciclo de reformas neoliberais que nós tivemos nos anos 90. Então, o que nós estamos assistindo com a ascensão do governo Temer é, de certa maneira, uma ponte para o que aconteceu no Brasil nos anos 90, que foi também um período de alto desemprego, em que o país perdeu a capacidade de lutar pela pobreza, pela desigualdade de renda. Só que agora é de forma mais acentuada, eu diria assim, mais brutalizada, porque nesse pacote de mal intenções, nós verificamos, por exemplo, algo que nós não imaginávamos, que é o Brasil impedir que o gasto público, especialmente o gasto social, não cresça nos próximos 20 anos. Isso significa dizer que nós vamos, então, ter um prejuízo grande em relação à área de educação, saúde, habitação, transporte, e vai ser pela primeira vez desde 1988 que esses gastos vão perder importância relativa em relação ao PIB e também em termos per capita, porque a população continua crescendo e esses recursos não crescerão. Só crescerão os recursos vinculados ao pagamento da dívida pública, os gastos com juros da dívida. Esses estão liberados para qual seja o valor e é um dos principais gastos que nós temos hoje e para os quais o governo não se manifesta, né? Então, além do gasto público não poder crescer, nós temos também essas medidas que alteram o marco da relação capital-trabalho, inviabilizando praticamente a capacidade dos trabalhadores e seus sindicatos negociarem com a empresa, num quadro de profunda recessão e desemprego, e que torna mais fraco ainda os trabalhadores, do ponto de vista da defesa dos seus interesses, e uma expulsão praticamente da população de baixa renda do sistema da Seguridade Social que nós temos hoje no Brasil, né? Então isso levará certamente a um movimento maior de privatização e aquilo que o Brasil começou a fazer nos anos 2000, que foi redução da desigualdade, infelizmente nós voltaremos à trajetória já secular de convivência com enorme desigualdade de renda, desigualdades regionais, né, desigualdades educacionais, porque o Estado não terá capacidade de fazer aquilo que é justamente o seu dever, especialmente em países civilizados, que é de enfrentar os problemas que a população, especialmente de menor renda, possui. Os problemas que o Brasil está tendo hoje,
que é, por exemplo, o aumento da pobreza, o próprio desemprego, a destruição do seu setor produtivo com a desindustrialização, esses problemas não são enfrentados pelas mudanças que o governo Temer está fazendo. Na verdade, o Brasil precisaria justamente uma redução da taxa de juros, a retomada do investimento público, por exemplo, uma melhor rearticulação com alguns países para viabilizar um outro tipo de exportação para o Brasil, um reforço no seu setor produtivo. Quer dizer, isso não tem respostas nessas mudanças que estão sendo feitas. Pelo contrário, na medida que esse governo toma iniciativas de conter, por exemplo, a expansão do gasto social, ele reserva uma parte crescente do orçamento para continuar viabilizando o pagamento dos juros da dívida. Ou seja, o Brasil praticamente está fazendo um contrato agora de ter 20 anos de rentismo, ou seja, quem nada faz deixa o dinheiro no banco, no sistema financeiro, que é o único setor que está lucrando com a atual realidade do Brasil. Esse setor terá garantia para os próximos 20 anos. Nesse sentido, o Brasil não tem viabilidade de retomar o crescimento econômico e retomar o processo de inclusão social. Então, as reformas, na verdade, vão, de um lado, no caso da Previdência, dificultar o aumento da receita, porque nós teremos menos pessoas contribuindo para o sistema previdenciário. De um lado, porque vai reduzir o acesso ao sistema previdenciário. Por exemplo, hoje nós temos quase 4/5 dos municípios brasileiros cuja a principal renda é justamente a transferência proveniente da Previdência Social. Se a gente cortar isso, nós vamos ter um país mais desigual, porque os municípios menores, que não têm outra possibilidade de viver, que não seja aquela transferência, terão menos recursos, né? As mudanças na Previdência tornam menos interessante para os jovens, por exemplo, participar através da contribuição, porque sabe que demorará muito tempo, possivelmente, para ter acesso ao regime previdenciário. Então, isso desloca, na verdade, uma solidariedade intergeracional que nós temos no Brasil, que é as pessoas que estão trabalhando hoje contribuem para poder pagar, basicamente, a aposentadoria de quem já está nessa situação. E se nós tivermos menos jovens ingressando, né, e mais tempo pessoas ficando no mercado de trabalho, porque uma das ideias, um dos fundamentos da Previdência Social é permitir que as pessoas mais velhas saiam do mercado de trabalho, abrindo a oportunidade dos jovens incorporar-se naquelas vagas que passam a ser desocupadas pelas pessoas que se aposentam. Se as pessoas ficarem mais tempo trabalhando, sem se aposentar, vai tornar ainda mais acirrada a competição no interior do mercado de trabalho. Tá? Então, nesse sentido, os problemas que nós temos hoje da Previdência decorrem justamente do país não crescer. Se o país estivesse crescendo, nós certamente teríamos mais receita paga por aqueles que trabalham. Nós temos um problema sério que tem parte importante das empresas que não pagam o que devem à Previdência Social. São grandes empresas, não são empresas pequenas, não é? E são justamente empresas que estão defendendo, inclusive, que nós tenhamos uma mudança no sistema previdenciário. Nós temos outros problemas que decorrem justamente de determinados setores que não contribuem com a Previdência, como é o caso do setor do agronegócio, né? Então, há setores que não contribuem, há setores que não pagam, há uma dívida enorme de empresas que não pagaram, que certamente a cobrança dessa dívida seria mais do que suficiente para resolver o estoque dos déficits que a Previdência está tendo nesse momento. Nós não estamos condenados a ter que cumprir esse receituário do governo Temer, pelo contrário. Não é? É óbvio que a questão do trabalho, a questão da aposentadoria merecem sempre terem reformulações e atualizações, não é? Mas não há urgência de fazer qualquer mudança nesse sentido. Nós somos um país ainda relativamente jovem, a idade média do brasileiro é um pouco acima de 30 anos. E se nós considerarmos que o brasileiro se aposentaria com 60 anos, então ele tem ainda mais um tempo grande para contribuir para a Previdência antes de se aposentar. Se nós estivéssemos falando dos países europeus, né, onde a idade média se aproxima de 50 anos, então ali há uma urgência de fazer mudanças na Previdência. Então não é o nosso caso, nós temos que escolher outras modalidades, que eu diria assim, muito mais adequadas para a nossa circunstância de ser um país de dimensão continental e com grande desigualdade. Com essas reformas que estão sendo feitas, nós passaremos a ter agora uma situação que nós desconhecíamos no Brasil, que é o empobrecimento das pessoas com mais idade. Vai ser comum nas nossas cidades, nos cruzamentos, né, pessoas com mais idade pedindo
alguma contribuição, porque infelizmente ficarão excluídos ou impossibilitados de terem justamente o acesso à Previdência Social. Então, quais seriam as possibilidades do Brasil enfrentar o que nós temos hoje na Previdência? Em primeiro lugar, não temos um problema estrutural na Previdência. Teremos a mais adiante que diz respeito à mudança demográfica, mas não temos a urgência de fazer isso. A urgência do Brasil de hoje é enfrentar o desemprego, é voltar a crescer, porque é assim que nós teremos condições de resolver os problemas da Previdência de médio e longo prazo. Mas, do contrário, nós estamos condenando gerações de brasileiros a conviver com um quadro de exclusão que nós já conhecemos muito bem e não faz um país vigoroso, um país adequado para os anseios geral da população.